Bom dia, Igreja de Jesus Cristo. Bom dia. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Ele para sempre. Amém? Glória a Deus. E hoje, queridos, o nosso devocional é do Velho Testamento e eu vou usar como referência o profeta Jeremias. O profeta que tentou alertar o povo de Israel sobre o sofrimento e o cativeiro que eles tinham que passar. E ele foi real e verdadeiro, e o povo não aceitou. E por isso, ele passou por açoites, humilhações e prisões. Abra lá em Lamentações e nós vamos começar a ler a partir do 3, capítulo 3, do versículo 19 em diante, que fala assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. Disso me recordarei no meu coração e por isso eu tenho a esperança. Algumas traduções dizem assim: eu quero trazer à lembrança aquilo que me faz bem. Aqui, Jeremias estava preso dentro de um calabouço. E ele começa falando que lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do fel. Absinto é uma planta amarga. O fel também é amargo, é uma secreção do fígado. Ambos sugerem dimensões de experiências tristes e dolorosas de Jeremias. Ele chega a falar que quando ele pensava em tudo que ele tinha passado, vinha na boca dele o gosto amargo do fel e do absinto. Mas ali ele se obriga a trazer à memória aquilo que lhe faz bem. E aí, se você continuar lendo, ele fala assim que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Mas trazendo isso para a nossa realidade, eu vou te dizer que as nossas lembranças, elas são formadas pelas experiências que vivenciamos ao longo de nossas vidas. Algumas coisas que vivemos deixam marcas profundas e amargas em nós. Tem cenas que vemos e, se pudéssemos, nós deletaríamos das nossas memórias, porque elas nos trazem péssimas recordações e sentimentos desagradáveis. Coisas que ouvimos, palavras duras, ofensas, também nos trazem péssimas recordações. As coisas boas também nos marcam, mas não temos a capacidade de saber quais experiências vão ficar arquivadas na nossa memória. Ou seja, nós não temos controle sobre as cenas ou sobre as palavras que nós vamos selecionar. Não. E isso, ao longo da nossa jornada, se nós não tomarmos cuidado, essas experiências ruins azedam o nosso coração, nos trazendo desânimo, amargura, ressentimento, falta de esperança na vida que Deus nos deu. E aí, essas coisas que nós absorvemos, se não tomarmos uma decisão, como Jeremias tomou,
nós corremos risco de morrer não fisicamente, mas espiritualmente. Nós vamos perder o nosso vigor. Jeremias era um homem de Deus, um profeta, chamado para profetizar, mas não foi poupado de passar por momentos de verdadeiro terror. Ele estava profetizando aquele povo que iria acontecer e eles não aceitavam. Ele viu cenas terríveis, né? Voltando lá, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo, matou pessoas, levou pessoas cativas, queimou as casas. Ele viu Nabucodonosor levar o que tinha de melhor ali, as lideranças políticas, os sacerdotes, os intelectuais. Viu que eles deixaram a cidade em miséria. E tudo isso entrou pelos seus olhos. De maneira que Lamentações é um livro de choro e de profundo pesar. No capítulo 3, do 1 ao 6, vai falar assim: Eu sou homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim e virou contra mim de contínuo todo dia. E tudo isso fez envelhecer a minha carne, a minha pele, e quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim, me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Jeremias passou por tudo isso, né? E eu costumo dizer que tem pessoas que pensam que quando você aceita a Cristo como Senhor e Salvador, nada de mais ruim vai acontecer na tua vida, né? De veras, certamente, né? Jeremias não é esses crentes, né? Que são super-heróis, que nunca passa por dificuldade, nunca passa por um período de desânimo, de abatimento, né? Basta ver que quando você relata que você, como cristão, está passando por um momento difícil, que está pesado demais, que você está pensando em desistir, o conselho que você ouve do outro crente super-herói é: não, meu irmão, isso é falta de fé. Você precisa orar mais, você precisa jejuar mais. Não. Jeremias é como um de nós, de carne e osso, que se desesperou, que se abateu e que se amargurou diante de tanta tragédia, de tanta notícia ruim, de tanto passar por momentos onde a vida lhe diz não, não e não. E ele declara: eu sei que Deus está no comando, mas o que eu vi, o que eu presenciei, me afetou e deixou minha alma abatida. É complicado quando a gente começa a passar por um tempo de abatimento. Jeremias sofre e não tem vergonha de admitir isso. Ele admite. Tanto que no versículo 38 ele pergunta: porventura, da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? Jeremias sabe que toda a destruição que ocorreu
ocorreu debaixo da soberania de Deus, do comando de Deus, do governo de Deus, ocorreu na história e ocorreu com ele também. E às vezes, né, esse período que a gente passa de negativismo, de abatimento, com certeza a gente sabe que Deus está no controle. Com certeza a gente sabe que Ele está conosco, mas muitas vezes nos falta força. Há 3 anos atrás, né, o mundo passou por uma experiência mundial de um vírus que marcou todo mundo. De alguma forma nós fomos marcados, nós fomos, como é que eu posso dizer, abalados, né? Não teve um ser vivente na Terra que não passou por esse medo, por essa experiência. E com certeza todos nós vamos nos lembrar desse período. Uns com marcas mais profundas por perdas de familiares, outros por passarem tão próximo da morte, outros que não tiveram perdas humanas, nem foram afetados pelos vírus, nem tampouco pelo desemprego ou necessidade, mas foram marcados pelo medo, pelo pânico e por saber que eles não poderiam controlar nem mesmo as suas agendas. Pessoas que têm dificuldade em entregar as coisas ao Senhor, elas querem controlar. E muitos de nós, aliás, todos nós, ficamos com a agenda de Deus por quase 2 anos. E isso fez com que Jeremias sofresse tremendamente. E dentro desse cenário, Jeremias grita: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória as orações que o Senhor me respondeu. Eu quero trazer à memória os milagres que eu vivi. Eu quero trazer à memória aquilo que me faz bem. Porque se eu continuar dessa forma, remoendo esse cenário, eu vou ficar abatido. Jeremias precisava desentulhar os poços, precisava ser restaurado, ser curado. Como trazer à memória o que pode me dar esperança? No versículo 18 ele fala assim: já pereceu minha força, como também a minha esperança. A verdade é, lembre-se das misericórdias do Senhor. No versículo 22 ele vai estar falando assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Jeremias entendeu que tudo que havia acontecido fazia parte da disciplina de Deus para o seu povo, porque Deus só disciplina aqueles que Ele ama. Aleluia. E as misericórdias do Senhor, elas são renovadas sobre as nossas vidas a cada manhã. Todas as manhãs o Senhor estende um cobertor de misericórdia sobre as nossas vidas. O que traz esperança ao seu coração? Jeremias 17:13 diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram ao Senhor, a fonte de água viva.
Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 6. Hebreus 6 vai estar falando assim, no 17 e 19. Do 17 ao 19. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundante a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se entrepôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Deus não muda, queridos, e as suas promessas vão se cumprir. A esperança que temos em Deus é a âncora da nossa alma. E para que serve uma âncora? Para firmar o navio em um determinado ponto, para que as ondas não o levem para o mar profundo, para o alto mar, e nem que invada a areia da praia. Por isso, ainda que as ondas queiram te balançar de um lado para o outro, ainda que hoje você esteja pensando assim, onde está o meu Deus? Eu digo que Ele está no alto e sublime trono e no controle da tua vida. Entrega, confia e espera, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre a minha e sobre a tua vida. Amém e amém, Senhor.